Bem-vindo ao De Mãe para Mãe, o primeiro programa sobre maternidade da televisão maranhense está no ar. Criar filhos é desafiador, não é mesmo? Descobrimos um novo mundo e surgem muitas dúvidas, dá vontade de compartilhar tudo. E isso que vamos fazer. A partir de hoje, todo domingo estaremos aqui para falar sobre saúde, comportamento, educação e também sobre moda, decoração, desenvolvimento infantil e tantos temas que envolvem uma boa conversa de mãe para mãe. A cada semana teremos especialistas e reportagens especiais. Vamos começar falando sobre a vida de mãe? É experimentar também a felicidade de ver o seu filho crescer e ao mesmo tempo a saudade de ele não ser mais aquele bebezinho. Chegou para mim como um desafio, não só a maternidade em si, mas para eu quebrar aquilo que eu tinha como padrão. Uma missão, né? E quando iniciada, ela vai ser construída. O filho transforma a vida, a gente consegue ver o mundo de uma forma diferente. Ela é realmente assim, tudo que eu precisava para dar uma engrenagem maior para minha vida. E se formos pensar que o objetivo de uma engrenagem é transmitir potência para uma determinada máquina através da ligação entre eixos, promovendo assim velocidade de rotação, a engrenagem da vida de mãe realmente são os filhos. Para o filho, a mãe é aquela pessoa que está ali ao lado, direcionando os passos. Os desafios são muitos. Imagina que apesar de querer assumir a direção, a mãe precisa estar ao lado, apontando o caminho e ensinando-os a dirigir as suas vidas. Dizem que ser mãe é tudo igual, mas não é bem assim. Gerar, parir, criar, maternar. Ser mãe é lindo, intenso e difícil. As experiências são muitas e, por isso, merecem ser compartilhadas. Esse processo é extremamente transformador. Quando os filhos nascem, a cabeça da mãe parece mudar completamente. Foi totalmente transformador para mim, né? Eu era aquela pessoa acostumada a trabalho 24 horas. Quando eu estava grávida, eu dizia que eu ia continuar nessa vida, que meu filho ia ter que se acostumar com a minha rotina de trabalho, que era a minha prioridade, mas eu mordi minha língua. Parei de trabalhar, né? Trabalho em casa hoje, me dedico 24 horas para ele. E o tempo passa rápido quando se é mãe. O filho é capaz de fazer você experimentar vários sentimentos e, de repente, aquele bebê cresce. A vida de mãe, na verdade, é repleta de desafios. Experimentar os mais diversos sentimentos no mesmo dia, desde a euforia da felicidade, de conquista, até o complexo da culpa, de não conseguir fazer do jeito que você queria. É experimentar a vontade de fazer algo novo e o medo de arriscar. Então, com certeza, é uma vida de ambivalência, mas sem dúvidas é uma vida de transformação. É nesse universo infinito que existe muita transformação e não existe uma mãe ideal. Cada mãe é a mãe possível para o seu filho. Então, para mim, não existe uma mãe ideal, né? Cada mãe, ela é uma mãe disponível e possível para o seu filho de acordo com a sua realidade. Então, para mim, ser mãe é uma missão. E com certeza, a maternidade envolve, sobretudo, uma corrida contra o tempo. Uma mãe se divide em muitas para acompanhar o crescimento do filho e conseguir conciliar tudo. A gente muda muito os nossos pensamentos depois que a gente se torna mãe, né? E eu acho que ela é hoje, principalmente pro meu lado profissional, ela é o meu alicerce. Ela é o que faz eu me movimentar. É o que faz eu pensar em outras crianças. Mas no fim, é por eles que todas fazem o que fazem e tentam ser melhores a cada dia. E eu acredito que o Benício veio para isso. Quando ele, assim, contando um pouco da história, quando eu engravidei, eu fiquei com muito medo. E eu achava que eu não iria conseguir. E quando o Benício nasceu, eu vi que eu poderia muito mais e me deu muito mais vontade de poder ajudar muito mais mães, porque eu vi a situação que eu passei, sabe? Eu tenho certeza que não importa a idade do seu filho, você se identificou com esses depoimentos. A chegada de um filho muda tudo ao redor e essas mudanças passam pelos cômodos da casa. Vamos auxiliar você, mamãe, com um ou mais filhos, a adaptar e organizar ambientes da sua casa para o seu bebê ou para a sua criança que está crescendo. É o quadro Tem Criança em Casa. Dizem que quando o filho nasce, tudo muda na vida de um casal. Nada melhor do que começar as transformações pela própria casa.
montando o quarto e o enxoval para acomodá-lo. Mas não para por aí. À medida que eles crescem, eles querem explorar a casa toda. Então, papais e mamães precisam estar atentos para as modificações na casa, para que eles corram, se desenvolvam e brinquem com segurança. Hoje eu trago dicas dos primeiros pontos a se considerar quando você descobre que o bebê vai chegar. Casa com filho é uma casa bagunçada? Calma, eu acho que a pergunta deve ser feita diferente. Você está preparado para receber uma criança na sua casa? Hoje, no programa de Mãe para Mãe, nós iremos dar dicas para deixar a sua casa adequada e segura para uma criança. Primeiro item é o orçamento. Logo quando você recebe o positivo da gravidez, você quer logo escolher o tema, comprar o berço, levar a cômoda, mas tudo isso requer investimento. Tem gente que consegue adaptar um quarto da casa para o filho. Mas há pessoas que precisam adaptar o próprio quarto para receber um berço. Mas isso não é regra. O que você precisa saber é quanto pode investir e escolher quais intervenções pode fazer. Outro fator que você deve estar atento é com o tempo. Você deve fazer tudo antes que o bebê nasça, porque logo depois o tempo dos pais fica muito reduzido. E se você não fizer essas adaptações antes, o bebê ou a criança podem correr riscos. Além de tudo isso, você pode aliar conforto e segurança na decoração da sua casa sem perder o charme. O bom senso vale como melhor forma de evitar riscos de acidentes. Você já pensou em como vai organizar a sua casa para receber o seu pequeno? Conta pra gente quais são as suas maiores dúvidas usando a hashtag Criança em Casa de Mãe para Mãe. Quem sabe a sua dúvida pode virar tema do nosso programa. Até mais! No próximo bloco, Tayane Lobo fala sobre as necessidades infantis e como os pais podem ajudar no processo de desenvolvimento. Voltamos já! Agora vamos chamar o quadro Desvendando Seu Filho. Todo domingo ele vai nos mostrar como é possível participar ativamente do crescimento e do desenvolvimento emocional dos filhos. Gritos histéricos, quedas no chão, uma típica cena de birra. Se perguntarmos a qualquer pai e mãe, todos concordam que educar filho não é nada fácil. Mas quando entendemos por que a criança age de certa forma, fica mais leve. O Desvendando Seu Filho vai te ajudar a entender o que há por trás do comportamento do seu filho e facilitar a relação entre vocês. Hoje vamos conhecer as necessidades infantis. Todo mundo sabe que criança precisa comer, dormir, tomar banho, não é verdade? Mas você sabia que seu filho tem necessidades emocionais básicas? Sim, vamos conhecê-las? A primeira delas é o senso de aceitação. Sua criança precisa sentir que é aceita e amada independente do que ela faça. E você pode proporcionar isso a ela deixando que ela seja livre para se expressar, para brincar, para rir e até para chorar, sem podar o comportamento dela. A segunda necessidade emocional dos nossos pequenos é o senso de autonomia. Sabe aquela sensação de ser capaz de fazer algo? É exatamente isso. E nós pais estimulamos isso quando incentivamos os nossos filhos a realizar tarefas sozinhos, coisas simples do dia a dia, como passar por cima de uma pedra, de um galho ou concluir uma brincadeira. É muito importante que você não impeça o seu filho de tentar fazer algo. Se aquilo representa um perigo para ele, explique o porquê ele não pode, mas não diga que ele não é capaz. Além disso, nossos filhos têm a necessidade de desenvolver habilidades sociais e de vida. Eles precisam desde pequenos se sentir úteis e contribuir para a sociedade. Isso é mais importante para eles do que ser elogiado. Por último, nossos filhos têm a necessidade de serem orientados. Eles precisam de limites e regras impostos com muita gentileza e firmeza, mas esse é assunto para outro dia.
Viu como existe um universo por trás do mundo infantil que muita gente desconhece? Mas não se preocupe, a partir de hoje nós vamos aprender juntos. Muito interessante, né? E vamos aprender juntas mesmo. Se você tiver sugestões para esse quadro, é só nos enviar usando a hashtag Programa de Mãe para Mãe. Lembrando que vamos desvendar filhos de todas as idades. E ainda nesse mundo de descobertas, vem a ansiedade pelos marcos de desenvolvimento. Quem vai estar com a gente falando sobre tudo o que envolve o desenvolvimento infantil é a Tatiana Galli. Ela é especialista e criadora do programa de estimulação Ativa Baby em São Luís. Olá! Hoje no nosso programa Meu Bebê Ativo, nós vamos falar sobre os marcos de desenvolvimento dos nossos bebês. Lembrando que ao longo do crescimento dos nossos bebês, cada bebê tem o seu marco, né? Um tempo para os marcos de desenvolvimento. E eles são o seguinte: o primeiro bebê ele precisa apresentar o movimento do rastejar. Normalmente esse tempo acontece entre 3 meses até os seus 4, 5, 6 meses de idade no máximo. Entre o rastejar e o sentar, nós temos o rolar, que também acontece nesse mesmo período. Entre 3 meses a 4 meses, o bebê já começa a fazer os seus rolamentos. Lembrando que a gente precisa sempre estimular os bebês a rolarem dos dois lados, trabalhando a ambilateralidade dos bebês. Após isso, a gente vai pensar no sentar e no engatinhar. E aí vem a pergunta, o que vem antes? Na literatura a gente ainda não tem nenhuma positividade, né? Nenhuma conclusão para falar o que vem antes, se é o sentar ou o engatinhar. Alguns bebês apresentam o engatinhar antes ou o sentar, mas é importante que nenhum desses dois marcos eles sejam ultrapassados, principalmente do engatinhar, que é tão importante para o bebê, para fortalecimento dos seus músculos, né? Principalmente dos músculos superiores. É muito importante também para a escrita, para a leitura, para sua leitura dinâmica. O engatinhar é um dos marcos mais importantes para o bebê e ele precisa ter uma duração bem longa, por isso a gente sempre indica que as mamães e os papais estimulem bastante esse movimento do bebê em casa. E por último, nós vamos lembrar que o andar, ele deve ser um movimento espontâneo do bebê. Então a gente não precisa ficar colocando fraldinha no bebê para apoiar ele. A gente não precisa ficar auxiliando eles com a mãozinha. Existem formas certinhas da gente colocar o bebê para estimular o andar dele. Esse e outros temas você acompanha aqui com a gente em nosso programa e pode interagir pela hashtag Meu Bebê Ativo. Espero vocês! E os bebês são surpreendentes. Imagina uma corridinha só para eles. Aconteceu e nós estivemos lá. Se tem uma turminha que entende sobre marcos de desenvolvimento, é essa que participou da primeira corridinha do Ativa Baby. Primeiro deram a largada os bebês que engatinham. E valeu tudo para chamar a atenção dos pequenos. Teve pai que até levou o controle da TV. Uma boa estratégia, não é mesmo? A cada bateria, os bebês saíam em disparada e no final, não importava a colocação, todo mundo ganhava medalha. Eu vejo pelo desenvolvimento, né? Depois que o Joaquim entrou no Ativa, ele teve um salto assim fantástico de desenvolvimento, a questão da convivência com outras crianças, né? Então como ele é filho único, ele fica muito em casa sozinho, ele tem a possibilidade de estar com outras crianças, compartilhando, então eu vejo muito importante. E antes da corrida, teve algum preparo, teve algum treinamento em casa? Conta pra gente. Em casa é diário, ele não para. É o tempo todo correndo, subindo e descendo, não para, então todo dia ele estava treinando. Depois foi a turminha que já ultrapassou o marco do engatinhar. Os corredores de 90 centímetros também fizeram bonito. Para chegar no papai ou na mamãe, a velocidade era máxima, mas teve até bebê que nem queria sair da pista de corrida. Só que aqui os vencedores não foram só aqueles que chegaram em primeiro lugar, e sim todos que têm passado dia após dia por cada etapa do desenvolvimento.
O nosso intuito era mostrar que a gente precisa respeitar o desenvolvimento dessas crianças, a gente precisa respeitar o tempo delas. Então hoje o nosso objetivo foi esse, e eu acredito que entrou dentro do coraçãozinho, dentro da cabeça de cada família que estava aqui, que hoje era um momento de brincadeira, mas com um propósito muito importante, que era: vamos respeitar as nossas crianças, o momento delas, e estimular o quanto a gente puder para que a gente possa chegar nos objetivos deles. Muito legal! Daqui a pouco a gente volta para falar com as mamães que já se sentiram perdidas com as peças no guarda-roupa. Eu já, e você? E também sobre o mercado infantil na nossa cidade. O mercado infantil é muito amplo. Em São Luís, a primeira Expo Baby reuniu diversos expositores e o de Mãe para Mãe esteve lá para conferir. Um verdadeiro universo cheio de cores e produtos para quem está começando a montar um enxoval ou já está bem familiarizado com o departamento infantil. Esse universo materno é tão rico, não faltam produtos e serviços para atender esse público. Mostrar o que temos de melhor em nossa cidade é a missão de uma feira como essa. E que missão! A primeira Expo Baby mostrou a força que esse mercado tem. Tem muitas feiras, todo dia tem feira diferente, mas há literalmente para babies, para gestantes, para dúvidas, e tem pediatras, e tem médicos, e tem as meninas que vieram de fora. Foi lindo, olha o tanto de mãe que está hoje aqui, sabe? É coisas que não acontecem, que a gente não vê diariamente. Há muito tempo, o universo infantil não é só roupinhas. A tecnologia acompanha a vida agora desde os bebês. E essa cadeira aqui, por exemplo, é uma boa amostra disso. A mãe não precisa mais ficar ali embalando o bebê, embora seja a coisa mais gostosa do mundo ficar ali com seu bebezinho no colo, mas a Brenda vai explicar como que funciona essa cadeira, qual que é o nome dela e tem muita procura? A Mamaru, ela é uma cadeira que, no caso, as mães utilizam desde o nascimento até os 11 quilos. Ela é uma cadeirinha que ela tem 5 tipos de balanço, tem 5 efeitos sonoros. A mãe consegue localizar, fazer tudo nela pelo celular. Então ela usa a playlist, a música preferida do bebê, põe música de ninar, põe tipos de música mais agitadas para a criança. Ela tem esses movimentos em que a mãe pode estar controlando toda pelo celular. Ela tem efeitos de batimentos cardíacos, efeitos de chuva. Então é um auxílio muito grande para a mãe. Com tanta novidade, até quem estava nos últimos momentos da gravidez fez questão de comparecer. É muito importante esse tipo de evento, né, pra gente que está nesse momento tão especial. Gostei muito, estou aproveitando. E 9 meses, mas nada de ficar em casa, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades. E os papais também têm feito questão de fazer parte desse momento. Sim, sim. Inclusive, eu participo de muitos grupos de pais que interagem, né? Hoje em dia os pais estão mais frequentes na vida dos bebês, né? A gente conversa muito sobre trocar fralda, dar remédio, dar banho, comida e sim, é muito interessante. Inclusive eu já encontrei alguns pais aí também que participam bastante. Conseguir juntar tantos parceiros e serviços diferenciados só poderia resultar num sentimento de completa realização. Porém, muito feliz, os meus lojistas todos que estão aqui estão felicíssimos, venderam muito bem. A gente teve quase 1.200 pessoas que passaram por aqui hoje. Isso é inédito para um evento que eu faço, assim, eu nunca imaginei que fosse ser uma repercussão tão legal. Acho que consegui juntar muitas coisas, muitas pessoas legais, muitos produtos legais e serviços legais diferenciados para as mamães, as futuras mamães, as tentantes, enfim, foi muito legal, Mari. Parece que depois da gestação ficamos sem opção de roupas e falta até criatividade na hora de sair. Mas nós também pensamos nisso. A cada programa você vai ver dicas de moda e beleza, como as que você confere agora. Pergunte para quantas mães quiser. Você se veste como antes de ter filhos? A resposta da maioria será não. E a justificativa? Não sobra tempo. É bem verdade que é uma delícia perder horas e horas montando os looks do dia a dia. Bem, era, né?
porque para a maioria das mães não dá tempo de fazer isso e quando elas vão pegar uma peça no closet, a gente tem que rezar para que a combinação saia perfeita. A partir de hoje, o De Mãe para Mãe vai te trazer dicas para ajudar com isso e mostrar que moda e maternidade podem caminhar juntas. Vamos começar pelo mais fácil, as peças-chave do guarda-roupa. Digo mais fácil porque quando você as identificar, vai ver como vai ficar prático montar looks para as mais diversas ocasiões. E caso você ainda não tenha uma delas no guarda-roupa, é só ir às compras focada que eu garanto, não vai ter erro. Sabe aquela dica que passou da nossa avó para a nossa mãe, que toda mulher tem que ter um tubinho preto? Vamos reformulá-la? Toda mulher tem que ter um vestido que lhe caia bem. Independente de ser justo ou de ser soltinho, o importante é que ele tenha um material que valorize o seu corpo, lhe deixe confortável, lhe deixe segura e que você consiga usar em várias ocasiões. Escolha um vestido que, trocando somente acessórios como tênis, sapatilha, salto, até mesmo as bijus, você consiga montar vários looks. Aqui eu tenho duas dicas extras. 1. Escolha um material que não amasse. Isso para quem é mãe é um ganho de tempo danado. E a dica 2 é pensar fora da caixa. Dependendo do modelo, você pode ter muito mais que um vestido. Pode ser uma camiseta, uma t-shirt básica. Para as mães que ainda amamentam, pode ser uma blusa de botão. A verdade é que essas peças são coringas porque elas permitem combinações que você pode usar nas mais diversas ocasiões. Com um jeans, você está pronta para levar os filhos ao pediatra. Com um short, prontíssima para um passeio no fim de semana com a criançada. Com uma saia e um blazer, você pode até ir trabalhar. Para mim, esse é o coringa de qualquer guarda-roupa. E isso vale para todo mundo. Mulher, homem, adolescente, criança, para todo mundo mesmo. A terceira peça, gente, ela é justamente aquela que vai fechar o seu look, dando um visual completamente novo. Pode ser um blazer, como esse aqui. Pode ser um colete ou até mesmo uma jaqueta. Só para você ter noção. Lembra de todas as dicas de looks que já dei aqui? Acrescentando um colete, uma jaqueta, um blazer ou até mesmo uma camisa mais estruturada aberta, você ganhará novos looks para usar aí no seu dia a dia. Viram só como nem é tão difícil sair bem vestida quando se é mãe? Com essas dicas você não perde tempo e está sempre pronta para as mais variadas situações. Now it's you that I believe in. Agora eu quero ver vocês aplicando tudo que eu compartilhei aqui no dia a dia. Poste seu look nas redes sociais marcando Moda de Mãe para Mãe. Até mais! Filhos costumam gerar grandes empreendedoras. Quem empreende não pode perder o quadro Uma Mãe, um Propósito. Estamos na era digital e nada melhor do que começar o nosso quadro falando sobre empreendedorismo digital. Eu quero saber se você aí que está do outro lado se identifica com alguma dessas cenas. Eu não sei mais o que eu faço, eu posto foto, eu não tenho curtida, eu não tenho seguidores. Você sabe onde é que eu posso comprar? Eu tenho um negócio incrível, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu sou feia, eu não me acho bonita no vídeo. Esse negócio de Instagram, isso é só besteira. Eu não tenho tempo pra mexer nisso.
E aí, você se identificou? No empreendedorismo digital é importante que você seja o influenciador da sua marca, que você apareça, até porque pessoas se conectam com pessoas. Regra número 1, Instagram Stories não é desfile de moda. Você tem que entender que não importa a beleza, e sim a sua essência, o conteúdo que você tem. Está preocupada com seguidores, está preocupada com curtidas? Você precisa entender que não é sobre seguidores, é sobre a diferença que você vai fazer na vida das pessoas através do seu negócio. Mas Amanda, por onde começar? O que eu vou falar? É importante que você entenda que quem está do outro lado, ele não sabe de tudo. Então uma dica simples já vai ajudar, já vai fazer a diferença de quem te assiste. E aí, gostaram das dicas? Então vamos agir, vamos gravar stories e vamos acompanhar uma mãe, um propósito que eu ainda tenho muito para compartilhar com vocês. Não deixe de interagir com a gente, será um prazer receber suas sugestões. Até porque estamos aqui para falar sobre maternidade, sempre de mãe para mãe. Até o próximo programa. Tchau!